Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a V1 do nosso prompt. Eu uso uma técnica chamada Chain of Thought, ou COT, que é a cadeia de pensamento, entendeu? Para mim, é a melhor técnica. Às vezes a gente mistura uma ou duas técnicas ali de prompt, mas para mim é a melhor técnica, é o que mais funciona aqui nos meus agentes, beleza? Então, eu vou mostrar aqui na prática. É uma técnica que parece ser meio óbvio, mas eu não vejo a galera, sei lá, tendo um cuidado tão grande com o prompt, né? O prompt eu diria que é a parte mais chata, assim, de fazer, que você tem que ter um cuidado, né? Tudo você tem que ter cuidado, mas o prompt é. Você tem que ter muito cuidado para dar um contexto legal para tu IA, né? Mas enfim, vamos lá. Eu digo que é a V1 porque ainda tá faltando coisas aqui, mas eu já quis trazer logo esse vídeo porque, enfim, tava faltando, né? Mas provavelmente terão outros aí, V2, 3, enfim. Toda vez que eu fizer uma melhoria, eu pretendo trazer um vídeo novo, né? Uma melhoria significativa, obviamente, né? Então, tipo, tem o objetivo dela aqui, aí eu já dou aqui de cara o exemplo de output, como a gente usa aqui um output parser, né, uma saída estruturada, então eu já digo aqui para ela como que ela tem que dar essa saída, além de ter lá no próprio output parser. E por que que eu coloco aqui também? Cara, por experiência própria. Quando eu coloquei no prompt e lá aqui no, vou te mostrar aqui no output parser, os erros diminuíram muito, 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 entendeu? Porque a IA, ela tem uma oportunidade de pensar sobre esse output antes de realmente fazer ele, entendeu? Então é isso. Eu tenho aqui também regras importantes a serem seguidas, né? E sim, eu coloco em português, essa parte tem gente que coloca em inglês, mas para mim não faz tanta diferença. Tem uma parte aqui sobre as tools que ela tem, as ferramentas, né? Então, além de ter a explicação em cada ferramenta lá, eu também explico resumidamente como funciona cada ferramenta aqui dentro do prompt. Então, tem o nome da ferramenta, tem quando utilizar e tem qual é o input dessa ferramenta. Todas elas têm isso. Aqui também está faltando algumas ferramentas ainda, por isso que eu digo que vai ter melhorias nesse prompt. Tem alguns dados da empresa que aqui acredito que eu vou trazer dinamicamente depois, mas por enquanto está aqui fixo. E tem também aqui a lista de serviços. Esse sim, puxado de maneira dinâmica. E aí você pode vir aqui, ó, o prompt que a IAV real é esse aqui. Aí aqui está a lista de serviços, né? O ID, o nome, a descrição, duração em minutos e o preço, que é o que a gente precisa para a nossa IA trabalhar. Temos também a lista de profissionais e tem cliente e dependentes. Isso aqui eu fiz recentemente, fiz uma melhoria lá naquela parte de cliente. Então ela traz aqui o principal, que é esse aqui. Isso aqui baseado no número de agendamentos que ele tem. Então, tipo, para ela considerar como principal, ela vai considerar o que tem mais agendamentos. E se for um cliente novo, provavelmente só tem ele, então não tem problema. E tem aqui os dependentes também, que é o quê? Um que eu cadastrei como se fosse meu filho e outro meu sogro, entendeu? Se você está seguindo todas as aulas aí, você vai entender a lógica disso aqui. Ela vai trabalhar melhor dessa maneira. E aí, para mim, a parte mais legal desse prompt é essa aqui, né? Que é a parte do Chain of Thought. Que é o seguinte, você vai dar um exemplo de diálogo do agendamento. Você vai falar o que o cliente, né? Vai escrever o que o cliente vai falar, né? Oi, quero cortar o cabelo e tal. Aqui tá até, né? No caso seria da clínica. Mas enfim, é um exemplo. E aí, depois que o cliente fala isso, qual é a ação da IA? Não é responder o cliente, sabe? A ação dela é verificar a disponibilidade, da disponibilidade do. E aí ela entra com a duração do serviço que o cliente escolheu e a data que o cliente escolheu. Depois disso, o system vai responder ele, né? A tool vai responder ele aqui sobre os horários livres. E aí, só então ela vai e responde o cliente com os dados que ela pegou. Cara, isso aqui pra mim mudou o jogo, entendeu? Sinceramente, mudou o jogo.
Depois, o cliente responde de novo, ela responde normal, não consulta nenhuma ferramenta. Quando o cliente disse aqui que pode marcar, o que que ela tem que fazer? Ação, chamar tool, agendar, preencher os dados. Aí o system vai responder ela, se foi agendado com sucesso e tal. E depois ela responde o cliente. Simples. Parece simples, mas, cara, quase ninguém faz isso de maneira organizada e tal. Mesma coisa aqui, ó, um exemplo de diálogo, agendamento com negociação. E aí eu vou dar um exemplo de como é que isso vai funcionar. O cliente manda um bom dia, gostaria de fazer a unha. No caso aqui, como ele não falou ainda que dia nem nada, então a IA responde bom dia, o nome do cliente, claro, você tem preferência por algum profissional ou pode ser com qualquer um? Aí ele fala, não, pode ser profissional tal, eu queria para sexta agora, no final da tarde. Aí sim, com esses dados, ela vai chamar a tool disponibilidade. O system vai retornar para ela e ela vai responder o cliente. E aí assim vai continuar, né? Eu não vou continuar aqui explicando, mas acho que você já entendeu, né? Tem também aqui um exemplo de diálogo de um agendamento guiado, né? Mas segue a mesma lógica. E um exemplo de diálogo com agendamento guiado para terceiros, que também segue a mesma lógica. O cliente manda uma mensagem, a IA responde. Depois tem uma ação interna aqui, né? Verificar se o cliente já existe pelo nome informado. Né? Ela vai verificar se ele está aqui nessa lista. Se ele tiver na lista, ela vai aqui para o fluxo. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui é quando o cliente não existe. Ela iria para esse. E quando o cliente existe, ela vem para cá. E aí continua. Entendeu? Então, tipo, é tudo muito bem explicado para IA detalhadamente e logicamente como deve ser feito. É um algoritmo, entendeu? Quem estudou um pouco de algoritmo aí sabe do que eu estou falando. E aí aqui também tem um exemplo de diálogo de cancelamento e reagendamento. O reagendamento deve ser dessa maneira. O que é que vai fazer? O cliente, oi, preciso mudar meu horário para amanhã, de amanhã para sábado. E o que é que ela vai fazer? Chamar o suporte, porque a gente ainda não faz isso, entendeu? Quando a gente for implementar essa lógica aqui de reagendamento e cancelamento, já vai ser no nosso agente avançado, entendeu? Então, por enquanto, esse nosso agente não faz isso. Cancelamento, a mesma coisa. E aí aqui eu coloco algumas regras especiais para agendamentos para terceiro, entendeu? Uma explicaçãozinha do que ele tem que fazer e tal. Você vai ter acesso a isso aqui, depois você dá uma olhada, beleza? E aí, dados do sistema, data e hora atual. Porque no final, né, todo mundo, todo mundo é muita gente, mas geralmente a galera coloca lá em cima. Perceba que aqui em cima não tem nenhum dado que vai ficar variando tanto. São dados estáticos, né? Vou dar um exemplo aqui. E aí, quem ficou até o final do vídeo vai pegar essa sacada. Cara, os serviços não vão mudar toda hora. Eles vão ficar aqui estáticos. Os profissionais também não vão mudar toda hora, apesar de que se mudar o serviço ou o profissional, vai carregar aqui. Clientes também são dados que não vão mudar toda hora. O único dado que muda toda hora, todo segundo, é esse aqui, data e hora. E aí tem uma explicaçãozinha legal do porquê que a gente deixa esses dados que mudam sempre no final do prompt, que é para a gente economizar em tokens, entendeu? É simples. Aqui no próprio artigo da OpenAI, ele explica como que funciona essa questão aqui do prompt caching. Se o teu prompt ele não muda essa parte de cima e só muda o final, tu vai usar esse prompt caching. Agora, se ele já muda no final, tu não vai usar esse sistema de prompt cache. E o que que isso significa na prática? Preço, entendeu? Eu vou abrir a página aqui de preços da OpenAI e você vai entender. Atualmente, a gente está usando esse modelo aqui, ó, o GPT 5.2. E aí, quando você vê aqui o preço de entrada, né, o input, ele tá 1,75 para 1 milhão de tokens, né? E a saída, 14 dólares para 1 milhão de tokens.
Cara, o nosso input, ele sempre, pelo menos aqui nos agentes de conversação, de WhatsApp, o input ele sempre vai ser muito maior do que o output. O output é só a resposta do nosso agente. É por isso que a gente gasta bem pouco, apesar do valor ser bem mais alto, a gente gasta bem pouco, né? Porque é só a resposta do agente. E o input, que é o mais barato, são as nossas instruções e tal, a resposta das nossas tools e a mensagem do cliente. Então ele é mais barato. E aí, cara, quando você vem aqui para o cache, olha a diferença de preço, né? 1,75 para 0,18. Então significa que tu quer o cache a todo momento. Não significa que você vai conseguir usar o cache, o prompt caching a todo momento, né? Porque às vezes algum dado vai atualizar. Mas tu tem que correr atrás do cache a todo momento. Assim tu vai economizar tokens. E fazendo dessa maneira aqui, colocando os dados que são variáveis a todo momento na parte de baixo do teu prompt, na parte abaixo do teu prompt, tu vai conseguir acessar, ser cobrado por esse prompt caching. E aí, se tu quiser depois, tu pode colocar aí no Google aí prompt caching e ler aqui como é que funciona melhor e tal, mas reduz até 90% aí do custo, entendeu? Tem um artigo aqui bem completinho e tal, é, e é isso, beleza? Então, bom, o nosso primeiro vídeo aqui da V1 do nosso prompt foi esse. Eu espero que você tenha curtido aí e até o próximo vídeo. Valeu!